Salve, salve, rapaziada. Me chamo Grego. Estamos aqui apresentando o 4º episódio do nosso Mancha Cash. Hoje vamos dando seguimento aqui no nosso projeto. Vamos trazer um ídolo da nação havaiana. Não nasceu aqui na nossa cidade, mas a gente pode dizer que é um manezinho já de coração, né? Traremos também os produtos da loja que estão disponíveis no nosso Mancha Store, né? Lembrando também a importância de você, manchista, manter a sua associação com a torcida em dia. Isso nos permite realizar esse programa, o Mancha Cast, fazer o Mancha TV, que está abordando os jogos, a bancada da torcida, propiciando também descontos para você que é associado na nossa loja, também nas caravanas, sorteios mensais de produtos, além de outros benefícios que sempre a torcida está propiciando para o associado, né? Lembrando dos nossos patrocinadores, o J. Patrício Tatu, para você que procura um profissional para eternizar suas histórias e suas memórias, procure o J. Patrício Tatu, diga que veio através do ManchaCast que ele vai fazer um desconto especial para você. E também aqui que nos apoia o Alquimia Podcast. Se você está pensando em produzir um conteúdo na internet, seja podcast, live, qualquer outro serviço ligado ao meio digital, procure o pessoal do Alquimia Podcast, que eles vão te ajudar e te atender da melhor maneira para colocar suas ideias em prática. Eu estou aqui também com o Maico, que agora também, Maico, acho que tu pode apresentar o nosso convidado que está aqui para o nosso torcedor, nosso associado da nação havaiana toda. Boa noite, fala rapaziada, fala nação havaiana, fala manchistas. Estamos aqui, né, honradamente, com a presença do nosso ilustre xerife Betão. Coisa linda, satisfação imensa em tê-lo você aqui no nosso ManchaCast. E acho que dispensa apresentações, né, toda a nação já conhece bem o nosso ídolo aí, Betão. Fique à vontade aí, sinta-se em casa. Coisa boa. Rapaziada, um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder estar participando desse programa, que eu acho que é uma iniciativa muito assertiva de vocês, né, para comunicação direta com o torcedor, e eu fico extremamente, assim, lisonjeado por poder estar aqui, porque, queira ou não queira, vocês são a voz da arquibancada, vocês são a ponte que faz do clube com todo o torcedor, e eu estar fazendo parte desse projeto, para mim é um grande prazer. Show de bola. A gente fez algumas perguntas e tal, vamos, né, descontrair aí. Também temos algumas perguntas, a gente abriu para o nosso público fazer algumas perguntas, aí temos umas perguntas também do nosso público. Aí, vamos puxar a primeira pergunta aí, Grego. Quer que eu puxe? Então tá, vamos lá. Para quem ainda não conhece a fundo, quem é o Betão fora das 4 linhas, né? Porque a gente conhece o Betão, começou no Corinthians, no Santos, Dinamo Kiev, Evian, né? Não sei, eu não falo francês. Evian, viu? Meu francês está... Tá em dia. Ponte Preta, Evian de novo, o Avaí. Então, quem é o Betão? Cara, assim, eu acho bacana essa pergunta porque as pessoas confundem muito o meu jeito de ser no campo e o meu jeito de ser fora do campo. As pessoas, o Betão deve ser um cara carrancudo, briguento e... Cara, é totalmente ao contrário, cara. Sou um cara totalmente família, gosto das coisas simples da vida, sabe? Tem até uma resenha para contar para vocês. Uma vez eu fui num mercado e tal, tava escolhendo cebola. Uhum. E a pessoa parou do meu lado e falou assim, Betão? Eu falei, opa, tudo bem, né? Mas você escolhendo cebola, cara? Eu falei, cara, também como cebola, cara. Como comida igual todo mundo. Então é isso, cara. Eu sou um cara simples, assim, que gosto de aprender sempre coisas novas, sabe? E assim foi minha chegada aqui na ilha. Dessa mesma maneira, querendo aprender a cultura local, aprender o dia a dia do clube, conhecer como que são as pessoas. E eu sou esse cara assim, cara. Trato simples e estamos aí para tudo que der e vier. Não, é verdade. Quem acompanha o Betão nas redes sociais aí sabe aí que o Betão é um cara simples mesmo e a ideia é sempre positiva, a ideia é boa. Então, quem não segue ele ainda tem que seguir porque o cara é fera. Valeu. Betão, já seguindo aqui, eu sei dessa história, uma história muito curiosa, mas eu queria, muita gente pode não saber, mas como surgiu a oportunidade de tu jogar no Avaí? Cara, isso aí é loucura, né, cara? Assim, porque assim, uma frase que eu sempre falo, rede social, no meu ponto de vista, serve para aproximar pessoas improváveis. Verdade. Né? Então, cada um usa a rede social da maneira que quer, mas para mim, se aproxima de pessoas que talvez eu nunca vou me encontrar na rua. Né? E eu já tive 2 oportunidades profissionais dessa maneira e no Avaí foi igual. Eu estava chegando da França, estava em casa, fazendo minhas coisas e tal,
Aí chegou uma mensagem no meu Instagram. E eu respondo assim, cara, 99% das pessoas que me mandam mensagem, até criticando, eu toco ideia e tá tudo certo. E aí um cara me mandou mensagem e falou, pô, Betão, você viria pro Avaí? Cara, e naquela época eu não tava ligado no Avaí, né? Pô, tava vindo da França, né? Não acompanhava muito. Aí eu olhei a mensagem assim, falei, deve ser um torcedor. Eu falei, viria. E só respondi o cara. Daí tá bom. Daí passou nem 10 minutos. Ah, você viria pro Avaí mesmo? Eu falei, mano, quem que é esse cara aí? Aí eu olhei, tinha 350 seguidores, poucos seguidores assim. Daí eu falei, claro, viria, cara, viria sim. Ele falou, então tá bom, peraí que eu vou falar com meu amigo. E aí eu te retorno. Ele falou, quando ele falou isso, eu falei, quem que é esse cara? Quem que é amigo de quem, né, cara? Aí tá bom, passou um tempo. Ele falou, já falei com meu amigo aqui. Ele falou que por ele tá tudo bem. Daí eu fiquei curioso. Eu falei, mas quem que é seu amigo, mano? Quem que é seu amigo? É presidente do clube? Alguma coisa assim? Quem que é, né? Ele falou, não, sou amigo do Marquinhos, M10 e tal. E o Marquinhos na época jogava ainda. Daí ele falou assim, não, o Marquinhos falou que tá tudo certo. Ele falou que vai falar com o Jocely, que o Jocely na época era o gerente de futebol, né? Eu falei, vou falar com o Jocely vai te ligar. Aí o Jocely me passou-se um tempo, o Avaí ia jogar contra o Joinville, lá em Joinville. E aí o Jocely me ligou daquele jeito dele lá, todo grosseiro, assim, quiser vir pro Avaí, o que tem de dinheiro é isso e tal. Eu falei, não, tranquilo, cara. Deixa tudo claro. Deixa tudo claro. Eu falei, não, é isso mesmo, vamos que vamos. E assim, resolvi assim, uma semana já estava resolvido. Mas essa questão da internet foi bem bacana, cara, bem louco. Ô Betão, já engajando nessa tua vinda pro Avaí, qual foi tuas primeiras impressões, né, com a estrutura, com o clube, torcida, diretoria? Qual foi assim, a tua visão quando tu chegou? Cara, quando eu cheguei no Avaí, a primeira coisa que me incomodou foi o vento sul. Vento sul é demais, né? Tava um frio aqui, cara. Eu falei, cara, cheguei aqui, tô vindo pra Europa de novo, né? Saí do frio de lá pra vir no frio aqui. Assim, a princípio, a estrutura do Avaí não era das mais qualificadas naquela época. O Avaí não tinha uma estrutura de um nível top, assim, mas dava-se para se trabalhar. Com relação ao torcedor, eu percebo, e até hoje não mudou, o torcedor do Avaí é um torcedor muito apaixonado, isso percebe-se assim, mas ao mesmo tempo é um torcedor muito crítico. Ao mesmo tempo que o cara tem a paixão ali envidrada, a crítica também é grande. E aí eu percebi com relação à imprensa, por exemplo, era uma imprensa bairrista, né? Então fica sempre aquela briga com o rival, tal, aquela coisinha ali, um de lá de cá e tal, né? Aquele clima todo. Mas eu gostei da recepção do clube, porque o Avaí, assim, internamente, independente de várias questões, que depois a gente pode até falar aqui, é um clube família, né? Um clube acolhedor e tal. O torcedor acabou me acolhendo também com o decorrer. Mas essas foram as minhas primeiras impressões, sabe? Que eu estava chegando num lugar família, um lugar legal que daria para desenvolver o trabalho, mas que ao mesmo tempo eu seria cobrado. O Avaí é um clube assim meio acolhedor, assim, o pessoal, um monte de gente gosta assim do Avaí, simpatiza. Isso. Tem essa, né, isso Avaí, né? E todo mundo ali, assim, é bacana que eu falo? Quando você está dentro do Avaí ali, você tá caminhando ali no clube, você tá passando, tem um cara limpando o banheiro, cantando o hino do Avaí. Aí você fala, pô, né, tem um cara fazendo outra coisa ali que tá cantando a música da torcida. Você fala, pô, tô num lugar que todo mundo gosta do lugar. Respira mesmo. Isso te motiva, sabe? Então, quando eu cheguei, eu fiquei cativado com tudo isso. Legal. E tirando também a cultura local, né, cara? Que, assim, eu sou fascinado pelo modelo de vida do Manezinho. Show. Assim, eu acho isso muito, muito bacana. Com isso, assim, esse peso, assim, vamos falar assim do Betão, aquele nome, né, o xerife, já vinha já com esse peso por o Avaí com o teu nome, o respaldo todo da tua carreira, né? Como é que foi chegar no vestiário? Tu teve que conquistar o respeito, ou o pessoal já chegou, pô, o Betão e tal, isso no vestiário, né? Vamos falar com os jogadores, comissão técnica. Falando assim, do meio externo primeiro, né? Eu lembro quando eu cheguei com um certo ar de desconfiança. Acho que, não sei por parte do torcedor, mas por parte da imprensa, muita desconfiança. Porque quando o cara chega no clube, o cara vai olhar para saber o que estão falando, né? Para saber como é que tá as notícias da sua chegada. E eu lembro que o pessoal falava, eu tava com 32 anos, eu lembro que a pessoa falava, pô, veio mais um que veio se encostar na ilha, mais um que veio passear, mais um que tá velho, mais um que... Cara, tira férias na ilha e tal. Talvez por culpa de muitos que vieram e fizeram isso. Então as pessoas já colocaram esse rótulo. E assim... Dentro do clube, os atletas, muitos talvez
tinha muito, eu lembro que aquele elenco era um elenco jovem, assim, então muitos não tinham conhecimento da minha pessoa. Mas tem uma história legal que quando eu chego no vestiário, e aí eu chego com uma roupa meio da gringa, né? Que eu tô vindo da França. Aí o Bartoré, eu já conhecia ele há um tempo já, né? Aí ele falou... Ô, o Betão veio trabalhar no Avaí, mano? O Betão, ele e o Rômulo, né? O Rômulo na época assim, pô, o Betão veio trabalhar no Avaí? Eu falei, não, o cara veio jogar, pô, que não sei o que e tal. Os caras já estavam achando que você veio executivo já. Executivo, é. Mas foi legal, cara, assim, o respeito, eu acredito que a gente conquista, né, cara? Ninguém tem respeito por imposição. Né? Eu acho que o respeito, você tem que conquistar. Né? E foi acontecendo com o decorrer do tempo ali. Acho que agora nós vamos ter o vídeo da pergunta. Vamos passar o vídeo da pergunta aí de um torcedor nosso associado. E o Betão vai poder responder. Boa. Fala, Betão, fala Nação Havaiana. Betão, eu queria saber qual foi o dia ou jogo, tipo, que mais marcou essa passagem pelo Avaí. Valeu. Cara, são 271 jogos, cara. O dia e o jogo que mais marcou. Um simbólico, vocês vão lembrar dia, data. Cara, assim, o que eu sempre friso são os jogos dos acessos, na verdade, né? O de 2018 foi muito marcante. Por que foi muito marcante isso daí? Por vários motivos. Primeiro, se você vai lembrar, aquela vez que a gente chamamos vocês, ó, vamos fazer uma resenha aí, porque a situação no clube tá assim, assim, assado, a gente precisa fechar com vocês e vamos junto, porque senão não vai dar certo. A gente estava vindo numa fase meio oscilando no campeonato, né? Pô, uma parte de salário atrasado, e a gente fechou com a torcida e aquele jogo culminou com o nosso acesso. E assim, jogo chuvoso, talvez, quem sabia da situação era vocês, mas o estádio não sabia do que estava rolando. Então foi marcante por isso, foi sofrido, foi no último minuto, quase que a Ponte faz um gol ainda, eu salvo no meio da bola, bate no meu pé, dramático. Sim. E o do Sampaio também, cara. Do jeito havaiano de ser. E do Sampaio, do jeito havaiano de ser, cara. Né? Eu até dei uma entrevista um tempo atrás, antes do jogo, eu falei, ó, se for do jeito do Avaí, vai subir no último segundo, e foi assim, cara. Então acho que tiveram outros jogos também marcantes, mas acho que esses dois jogos assim... Foi bem emocionante, assim, né? Legal. Tu falou dessa vez que vocês foram lá na sede conversar. Muita gente do torcedor não sabe dos meandros que aconteceram naquela subida, né? Mas como foi viver aqueles momentos de salários atrasados junto com o acesso? Como a gente sabe aqui da torcida, a gente sabe que tu foi um dos líderes desse grupo. Como é que tu conseguiu segurar esse grupo? Gregor, vou resumir. Né? Eu acho que talvez no Avaí, da época que eu estive por lá, talvez acho que um ano a gente teve salário em dia certinho. Se eu não me engano, foi o de 19, o pior ano tecnicamente, por coincidência, né? Que foi o ano que teve o salário de 2016, quando eu cheguei, assinei meu contrato dia 10 de agosto, recebi 8 dias de pagamento e só fui receber em janeiro porque subiu. Né? Então eu joguei acho que 4 meses ali sem salário. Aí de 2017, a gente subiu, a gente jogou o ano, acho que uns 3 meses, né? O de 18, que foi esse ano, a gente estava acho que 4 meses, né? E o de 21, que foi o pior de todos, que a gente estava com 8 imagens por aí e mais 4 carteiras. Esse ano foi terrível para segurar vestiário, assim, foi o mais difícil. Mas esse que a gente chamou vocês, na verdade... A gente se reuniu, a liderança ali, né? Não vou lembrar todos os atletas que estavam, mas acho que era o Edilson, o Rafael Pereira, o Alemão, o Marquinhos foi também, inclusive. Cara, eu chamei os caras e falei, ó, cara, a gente tá sendo chamado de mercenário de fora para dentro, só que os caras não sabem o que tá acontecendo aqui dentro. Eu falei, nada melhor do que a gente juntar a torcida, para falar a verdade para eles, de toda a história, e se ficar esse racha entre jogador e torcida... vai ser pior para todo mundo, né? Então eu falei, cara, eu chamei o Maico naquela época, eu falei, Maico, é o seguinte, ó, a gente queria trocar uma ideia com vocês, assim, assado, daí ele falou, onde que vocês querem trocar? Na sede, qualquer outro lugar? Eu falei, a gente vai na sede, cara. E aí, eu acho que isso, sabe, de certo modo, acho que marcou ali um elo da torcida e do jogador, sabe? Porque a partir dali, vocês sabendo da situação, vocês pararam de criticar assim de uma forma mais incisiva o elenco, começou a apoiar mesmo nos momentos ruins. Cara, a gente começou a ir rumo ao acesso e não parou mais, cara. Então eu acho muito importante
E é o que eu falo assim, né? De todos os clubes que eu passei, eu gosto de ter esse elo com o torcedor. Porque o torcedor, ele é o produto final, cara. Tem que ter um elo jogadores e torcida, diretoria e torcida. Em qualquer clube que eu passo, eu tenho essa visão, sabe? Porque quem consome é o torcedor, quem faz o time girar é o torcedor. Ainda mais clubes como o Avaí, que de repente não tem um giro de vendas de atleta, quem vai consumir é o torcedor, cara. Se você tiver rachado com o torcedor... Ferrou, né? Eu acho que até foi a partir desse momento que a torcida também deu um start politicamente, né, Mike? Sim. Vocês também deram essa ajuda para nós, porque hoje em dia o Mike é conselheiro, eu sou conselheiro, a gente tem mais 6 torcedores nossos da Mancha Azul que são conselheiros, então hoje em dia a gente vê que a torcida organizada tem um papel político no clube, né? Cara, eu vou falar para você uma coisa, sabe? E isso também eu já falei em outros lugares que eu fui. Eu vivo uma utopia, assim, que a comunhão que tem que ter entre os relacionamentos que tem que ter jogador, torcida, diretoria, jogador, tem que ter uma união maior, né? E aí eu vivi isso no outro clube que eu trabalhei, né, que foi o Fortaleza. Como o presidente do Fortaleza recebe a torcida do Fortaleza. Cara, por mais que, assim, não é que vocês vão chegar lá e falar, tem que ser assim, assim, assado. Cara, mas ouvir, fazer uma construção junto, porque depois quando der alguma coisa errada, tava todo mundo ciente, cara. Foi uma coisa feita em conjunto. Então acho que isso aí é fundamental. E essa postura de vocês, porque quando eu cheguei aqui, a postura da torcida era uma. E aí passaram-se o tempo, vocês mudaram a postura. E essa mudança que vocês tiveram, acho que a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso. Essa mudança que vocês tiveram, acho que fortaleceu vocês. Com certeza. Né? E ajudou o clube, porque assim, no sentido de ter alguém fiscalizando com mais sabedoria, né? Não só na parte da violência, da cobrança, aquela coisa toda, sem ter conhecimento do que está acontecendo. Então acho que é um ponto positivo para vocês. Obrigado. Isso aí fez a gente dar um estralo ali e realmente ver que, né, o Avaí é mais fundo, né, do que a gente imagina e é que a gente pode contribuir, né? Que eu sempre deixei claro pro pessoal, né? A torcida tem que contribuir pro clube, né? Não pode ser uma pedra no sapato só, ou um empecilho ao clube, né? Inclusive, eu conheci o Michael numas paradas dessa aí. O Michael eu conheci numas paradas dessa aí. Depois a gente fala melhor sobre isso. Tava cobrando, né? Ô, Betão, mas voltando aqui, pegando o gancho assim, cara, quando é que tu sentiu que tu não era apenas só mais um jogador do Avaí? Quando é que tu sentiu que tu já fazia parte do Avaí em si? Quando tu viu assim que realmente, poxa, eu faço parte desse clube, eu sou um ídolo desse clube, assim, né? Você falando, claro, eu acho que tu nunca vai se considerar assim, né? Mas acredito que toda a torcida havaiana te considera um ídolo. Cara, eu acho Avaí, assim, né? ó. 2016, quando eu cheguei, não, porque era o ano que eu tinha que meio que provar. Né? O ano que eu tinha que provar para que eu cheguei, vamos dizer assim. E eu acho que 2017, quando a gente joga a Série A, que no meu ponto de vista, das Série As que eu joguei aqui, talvez foi a melhor que a gente fez. Né? A gente deixou de permanecer por causa de um gol ou um ponto, alguma coisa assim, contra o Santos, lá a bola sobra no pé do alemão, vai lá pra cima. Dá uma bica lá na torcida. E talvez foi a melhor. Eu acho que a partir dali e 18, acho que foi um momento da transição. Né? Acho que foi esse momento de transição que eu comecei a perceber que eu tinha um simbolismo maior do que de quando eu cheguei. Né? E assim, mas todos os clubes que eu passei, eu sempre tive essa iniciativa, mas aqui no Avaí foi diferente, cara, porque eu tenho uma sintonia assim muito grande, sabe? Meu filho hoje, por exemplo, ele é havaiano, cara. Olha só, meu filho, ele tava com as camisas hoje aí em casa, ele é sócio torcedor do clube, né? Faz algumas coisas erradas na arquibancada também, mas enfim. Faz parte do torcedor, né? Faz parte. Torcedor, né? Então, vamos encerrando o nosso primeiro bloco de perguntas, nosso bate-papo com o Betão aí, e a gente volta já já. Oi, rapaziada, voltando mais um bloco aí do nosso Mancha Cash, lembrando para você sempre se manter com a sua associação da Mancha em Dia, né? Lembrando dos nossos patrocinadores, o J. Patrício Tatu e a Alquimia Podcast, né? Voltando aqui com o Betão. Betão, como é que era a tua relação com a torcida, né? Durante esses anos que tu ficou no Avaí, especialmente com a Mancha, né? Especialmente com a nossa torcida organizada.
Cara, no começo foi um momento de conhecimento, né? Porque acho que você não pode chegar também... Você tem que saber onde você está chegando, né? Primeiramente. E aí foi quando, mais ou menos que em 2017, que a gente começou a ter uma relação um pouquinho mais próxima, né? Como eu falei brincando aqui, mas foi mais ou menos nisso mesmo. Foi um momento ali, a gente foi jogar contra o Botafogo do Rio, né? A gente foi jogar no Rio, e aí a gente estava num momento ruim no Brasileiro, e aí o pessoal da torcida foi lá na ressacada cobrar, né? E aí foi nessa que eu conheci o Michael, né? E eu tava ali como mais um, vamos dizer assim, né? E aí quando o Michael, não esqueço dessa fala até hoje. E aí ele começou a falar, daí o Michael falou assim: "E aí, Betão, você tem alguma coisa para falar?" Daí o que eu entendi daquilo? Pô, a torcida tá começando a ter a minha pessoa como referência, né? Mesmo que ele tenha falado numa situação meio que assim: "Mano, você chegou aí, qual é que é?", né? Mas me teve como referência. E aí, a partir dali, da maneira que talvez, né, eu me dirigia ao Mike e a todos os torcedores que estavam ali, eu acho que daí começou a ter um vínculo, porque eles viram que eu não estava ali para fazer graça, então, né, foi uma conversa bem direta. E a partir dali eu comecei toda reunião que tinha de torcida, tudo quando ia cobrar, qualquer coisa assim, eu começava a ter esse relacionamento mais direto. E como eu falei para vocês, acho que é importantíssimo isso para todos os clubes, mas principalmente para o Avaí, que é histórico. Todo elenco do Avaí tem um jogador em campo que simboliza o torcedor. Uhum. Isso vocês podem falar muito mais do que eu, né? Teve desde a época, sei lá, do Adil Seleno e até antes, daí Jacaré, Marquinho, eu e tal. E não pode se perder isso, né? O torcedor do Avaí, ele tem que olhar, isso é cultural, que cada clube tem sua cultura. Aqui no Avaí é assim, cara. O torcedor tem que olhar no campo e falar, pô, que aquele cara ali me representa. Pô, é Betão, foi Marquinho, sei lá, Bruno Silva, mesmo nas loucuras dele, mas era um cara que... Kleber Santana. Saudoso. Entendeu? Então acho que foi mais nesse sentido essa relação que teve, essa aproximação com a torcida, cara. Não, legal, Betão. E nessa, já pegando esse gancho assim da torcida, o que tu acha dessa relação que a gente já vinha falando anteriormente, da torcida no clube? O que tu acha que a torcida influencia de uma maneira positiva ou ruim? Tu acha que cada vez mais que a torcida atua dentro do clube, como que tu enxerga tudo isso? Também tem um lado, né, como tu falou, que a gente se conheceu numa cobrança, isso, né, o Avaí numa Série A. Que faz parte. Não, e sim, como que tu vê todo esse... pela visão nossa, assim... Sim, assim, a partir do momento que vocês se organizam para fazer um protesto, ou acompanhar literalmente, igual como vocês fazem, vocês acompanham ali as reuniões do conselho, eu acho bacana, positivo. Agora, a partir do momento que vocês vão para fazer algum movimento assim de cobrança mais incisiva no termos de violência, alguma coisa assim, acho que aí vocês perdem toda a razão, né? Acho que aí vocês perdem todo... Mesmo que era positivo, se torna negativo, porque vocês vão afastar mais o clube de vocês, vocês vão afastar mais os jogadores de vocês, que o jogador vai falar, pô, lá vem de novo, aquela coisa toda, não vai querer ouvir mais vocês, e quem vai perder com isso vai ser o Avaí. Então, se vocês se darem de uma maneira organizada, fazer uma comissão de caras aí, cabeças pensantes, porque a gente sabe que torcedor tem aqueles caras que pensam, tem uns caras que não pensam em nada, né? Então, vocês se organizando, eu acho super válido, muito válido, até para quem estiver dentro do clube saber que tem alguém que está de olho, não querer fazer qualquer coisa que vai ficar de boa, entendeu? Acho que é muito, muito válido a postura de uma forma organizada. Então, ao teu entender, assim, a torcida organizada, se organizando de forma ordeira, ela tende a influenciar positivamente dentro do clube. Claro, com certeza. Assim, não vou nem citar porque é uma torcida rival de um clube que eu joguei, mas assim, o que o time do Corinthians, a torcida do Corinthians está fazendo lá em São Paulo, assim, os caras são enormes, a torcida, aquela coisa toda. Mas eles estão se organizando, cara, para estar dentro do clube. Exatamente. E hoje não passa um cisco, né? Você acompanha as notícias ali, sei lá, os caras têm que saber até os contratos, quantos contratos da base são feitos de forma legal, de forma ilegal. E isso é bom pro clube, porque o Corinthians está com uma dívida agora de quase 1 bilhão. Sim. Vira um órgão fiscalizador, né? Sim. Um novo órgão fiscalizador. Não para ser estamos vendo só. Não, mas porque vocês querem o bem do clube. Exatamente. Né? Então, acho que o objetivo é esse. O crescimento da instituição. É justamente isso, porque não comparando a dívida do Corinthians, né? Mas o Avaí teve que entrar com recuperação judicial, a gente está aí para fazer uma transação tributária, então tudo isso veio de administrações passadas, né?
em que a torcida dessas administrações passadas não tinha o conhecimento e não tinha, vamos dizer assim, não estava inserida no clube para ter conhecimento do que estava acontecendo internamente no clube. Porque eu falo assim, eu tive o privilégio de, na minha carreira, eu acompanhar tanto a transição do comportamento do atleta, do gestor, da imprensa e do torcedor, inclusive. Então mudou-se muito o perfil de todos esses no futebol. Né? E principalmente da torcida, porque antigamente a torcida que ia no estádio, fazia festa, acabou, ia para casa e deu. Já é. Só que hoje vocês estão cientes, cara, né? Igual a gente fala assim, tem advogado que é da torcida, tem cara que tem conhecimento de causa, tem cara que é tributarista, e tem um monte de perfil que tem a capacidade de poder analisar um trabalho. Mudou muito a gestão dentro do clube, né? Porque antigamente, né, tu começou no futebol há tempos, né, Betão? Então tu sabe, pô, figuras de Eurico Miranda, daquelas pessoas que administravam o clube, né, de uma forma não profissional, né, vamos dizer assim. Amador, e hoje a gente vê que não tem mais espaço no futebol para isso, né? E aquela coisa que o pessoal fala, não, vamos botar o cara para ser diretor porque o cara nasceu no clube. Pô, mas não adianta nascer no clube. Ah, não, porque o cara é torcedor. Não adianta ser torcedor, cara. Se o cara não tiver conhecimento... Exatamente. Não adianta como ali, tu falou, hoje em dia o torcedor se profissionalizou também, sou advogado, Mike tem empresa, né? Então todo mundo tem que evoluir, né? Hoje em dia a gente preza pelo profissionalismo, né? Acho que de uma maneira, voltando na pergunta, de uma maneira ordeira, a torcida pode ajudar muito o clube a crescer. Muito. Mas, ô Betão, assim, nesse sentido que a gente tá falando, tem muito jogador também que é muito mimado hoje em dia, né, Betão? Acho que, como falou, o futebol mudou, o jogador também mudou, né? Foi uma evolução dentro do sistema do futebol, foi mudando, mas o jogador tá muito mimado. Isso, justamente. E aí eu acho que às vezes o puxão de orelha da torcida é válido nesse sentido que tu falou, né? Tem limites, né? Mas... É como a gente falou assim, todo mundo mudou. E o jogador hoje, no meu ponto de vista, né? Eu não estou falando vou fazer uma fala aqui de um jogador saudosista, mas é uma realidade. O jogador ele é muito protegido hoje em dia. Acaba jogo, perdeu, não pode dar entrevista. Porque perdeu, jogou mal, o cara não pode falar. Ah, a torcida quer trocar ideia? Não, os caras estão cansados, não vamos trocar ideia. Cara, na minha época, cara, tinha que trocar ideia. Perdeu, tem que dar entrevista. Foi mal, tem que falar, tem que botar cara. Eu acho que foi isso uma coisa que eu sempre critiquei a gestão do atual presidente do Avaí, né? Eu disse pra ele que lá no começo eu disse pra ele, cara, não adianta tu explorar só a vitória. Tu tem que explorar a derrota também. E na derrota você cria o cara que é referência. Exatamente. Exatamente. Esses laços, vínculos, né? Fez lá em 2017. Isso, é isso aí, cara. E assim, de um modo geral, né? A gente fala do Avaí porque é o nosso clube aqui. Mas de um modo geral, o jogador ele tá muito mimado, muito protegido. O cara, para você conseguir falar com o jogador hoje, tem que falar com o assessor, do primo, do vizinho e para tentar falar com o cara. Ô Betão, voltando ainda, continuando nessa atmosfera do clube e tal, cara, tem alguma música que tu gosta, assim, que a torcida canta, que tem no clube, assim, uma música que tu fala, pô, essa música aí é da hora, me identifica, algo do tipo, assim, que te recorde, assim, que te faça, de repente, no campo, tu escutava aquela música, te dava, sabe, porra, essa aí tem que correr o dobro, ou essa é, cara, enfim, sentimento, é uma assim, música sabe? Simples, mas que fala bastante, assim, pra mim, cara, sabe? Quando eu cantava assim, é o time da raça. Isso assim, é uma música simples, mas acho que fala muito, até arrepio. Que fala muito assim da simplicidade do Avaí, que tem que ser aquilo, cara. Que eu falo pra todo mundo, jogar no Avaí, você não precisa ser craque de bola, meu amigo. Né? Demonstra raça. Sujar a camisa. Você tem que ralar, mas você pode perder, cara. Mas se você não dá um carrinho, não dá uma chegada, não dá um grito, não dá nada, parece que tá morno. E essa música... Pô, muito, muito legal, cara. Assim, muito bacana. Legal. E tem outra também que aí tem que falar uns palavrão aqui, mas... Deixa quieto. Não, agora vamos colocar mais uma pergunta do nosso telespectador que vai fazer aí pro Betão. Alô, aqui é Ariel, argentino, torcedor doente do Avaí. Eu queria perguntar pro Betão, sabendo que ele é um fervente defensor da causa na luta contra o racismo, como ele acha que Florianópolis está situada nessa luta, comparando com outras cidades do Brasil e até outras cidades do mundo, né? Qual é a situação de Florianópolis, se é respeitada essa luta, se existe muito racismo ainda, se tem muita coisa para melhorar. Como é que ele acha que Florianópolis está situada nessa luta, que é uma luta que toda a humanidade deveria ter, né? Mando um forte abraço aí para a torcida havaiana e em particular para o Betão, um dos nossos grandes ídolos. Um abraço aí. Valeu, Ariel. Obrigado pela mensagem, obrigado pela pergunta. Assim, o racismo é uma situação que é enraizada no nosso país.
uma questão estrutural, que eu até brinco, né? Para que a gente possa mudar com relação ao racismo, você tem que nascer uma humanidade, eliminar essa humanidade e nascer uma do zero, né? Porque é algo bem enraizado. E o racismo você aprende, você vai passando de geração para que ninguém nasce racista, né? E você vai passando de geração em geração. Infelizmente, o sul do Brasil, ele tem essa conotação, justamente por causa da colonização, enfim, né? Mas assim, eu aqui em Florianópolis, não sei se é por causa da minha figura como jogador, assim, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito explícito, assim, né? Mas é óbvio que no dia a dia, até pela minha simplicidade, que eu ando sempre de chinela, aquela coisa toda, assim, você olha sempre alguém te olhando diferente, né? E com um olhar um pouquinho mais duvidoso, que só quem é negro sabe, né? Consegue entender. Mas o Brasil, no modo geral, tem evoluído nessas questões. Só que uma coisa que eu não gosto, e talvez vocês vão me ver fazendo pouco, é quando tem algum caso de preconceito racial, essas coisas de hashtag. Cara, porque eu acho que isso daí não funciona, cara, sabe? Eu acho que é muita comoção, né? Pouca ação, cara. Então, assim, vocês vão me ver pouco fazendo isso, né? Mas acho que é uma questão de educação, né? Conscientização, né? Acho isso, que educação cultural. Tu pode falar mais do que a gente, mas é como até a torcida, quando te homenageou tanto na bandeira como na própria camiseta aqui que eu tô usando, sempre fazendo aquele símbolo do punho cerrado, justamente pra gente também te homenagear, né? E também mostrar pro pessoal a luta contra o racismo, né? Porque não tem espaço, né? Sim. E assim, e aí fica um pouquinho, ainda mais dentro do Avaí, cara. Você vê os caras que foram ídolos do clube, né? Porra. Como eu falei, Adilson Heleno, Jacaré, Kleber Santana, né? Daí tem eu, enfim, são. Aí o clube já mostra Exatamente. que não tem essa conotação racista dentro do clube, né? Exatamente. Isso a gente batalha muito dentro da nossa torcida, né? Mas a miscigenação dentro da nossa torcida organizada é bem grande, né? Então, graças a Deus a gente tem bastante consciência quanto a isso, né? Mas a gente tem que, como tu falou, a gente tem que conscientizar todo mundo. E a luta não é só do negro não, cara. É de todos, né? Sim, de todo mundo, né? Vamos lá, então, rapaziada, voltando agora ao terceiro bloco, a gente vai apresentar alguns produtos da loja, né? A gente tem aqui o novo moletom da torcida que chegou pro inverno, né? Com mancha aqui, né? Temos também atrás, tem também um mancha, né? Um tecido bom pro inverno, né? Temos também aqui o bonezinho de 30 anos, esse que eu e o Mike também estamos usando, também está lá disponível na nossa loja, né? E temos também a camiseta de 30 anos que dá direito também à entrada na nossa festa, né? Essa aqui a gente já vai deixar de presente pro nosso capitão. Da hora. Aí, capitão, nosso boné também, de 30 anos. Meu filho já fica aí. Aí, rapaziada. Fera. Obrigado. E aí a gente também quer anunciar uma pré-festa que vai rolar no dia 24, que é no jogo contra a Chapecoense, né? O jogo vai ser às 16h30, então a gente vai trazer uma das atrações da festa de nossos 30 anos, o MC Ed vai estar presente na nossa sede para fazer essa pré-festa ali, onde vai ter promoções de venda de camiseta, promoções na loja, no nosso bar. Então você, manchista, está convidado, todos os havaianos também estão convidados para comparecer na nossa sede nessa pré-festa, né? Já vai ser sábado, deve começar ali por volta do meio-dia, a sede já deve estar aberta, tá? Então tá todo mundo convidado, rapaziada. Betão também está convidado para aparecer na nossa sede, né? Então vamos dando continuidade aqui. Hoje vendo de fora, Betão, como tu vê o Avaí em si? Tu continua, a gente vê pelas redes sociais que tu continua torcendo, né, acompanhando. Tu também trabalhou um certo tempo ali como dirigente, né, nas categorias de base. Sempre falei para ti que eu admirava o teu trabalho. Gostaria que tu voltasse a trabalhar no Avaí, que eu acho que a tua liderança é muito importante dentro do clube. Verdade.
né? Mas como tu vê a evolução do Avaí desde que tu chegou lá em 2016 até agora, tu vê... Cara, assim, é muita evolução, tá? Isso é notório, tanto na questão estrutural do clube, né? Não sei até onde vocês conseguem entrar no clube ali, mas para quem não consegue, não conhece, né? Quando eu cheguei, o CT, por exemplo, era uma mureta em volta ali, né? É um primeiro ponto. A qualidade dos gramados também é outra, né? Vestiário, outro. Tanto, até tava brincando esse dia, eu fui lá. De academia, tudo. Eu fui lá no jogo, acho que... Antes do Crici, não, Crici, algum jogo do Catarinense, né? Daí eu falei pro Wagner lá, Wagner, se vocês não ganharem se vocês não conseguirem ganhar, tem até, como que chama? Tem até sintético dentro do vestiário, vocês estão de brincadeira, cara. Então, assim, mudou muito, sabe? E principalmente, é uma mudança que eu falo que é muito positiva, que aí eu vejo que é uma crítica ao trabalho dessa gestão, uma crítica válida por não resultados desportivos, mas eu acho que as pessoas também têm que ver o lado administrativo que o clube não tinha antigamente. Exatamente. As coisas eram feitas, vamos fazendo. Então hoje, administrativamente, o Avaí está muito... Claro que de repente vai ter erro, vai ter coisa... Né? Mas assim, está muito ajeitado. Então eu acho que o Júlio... É até difícil falar para o torcedor entender isso, mas para vocês que acompanham, vocês podem até entender de uma maneira melhor. Talvez o Júlio está preparando um terreno para um futuro do Avaí. Talvez não vai vir resultado desportivo agora, veio o título catarinense, mas poderiam ter vindo outros, né, pela perspectiva do torcedor e pela vontade, eu acredito, da direção. Mas acho que quem vier agora, se não destruir o que está sendo feito nesse sentido administrativo, vai estar com o caminho andado, assim, sabe? Mas, como eu falei, né, eu vejo o Avaí que caminhou bem estruturalmente, mas desportivamente não conseguiu resultados que conseguiu dar com a outra gestão, que poderia ter conseguido. A gente até vê isso, né? A gente tem, como tu falou, a gente tem críticas à gestão, né? Mas o ponto positivo que eu vejo que hoje a transparência no Avaí é muito mais notória do que na gestão passada, sim, né? Sim. O torcedor não sabe, mas tem contratos de empréstimo que a gente não sabe até hoje, né? Que o Avaí não pagou. E não vai pagar porque não sabe quem é que emprestou assim, o dinheiro, né? Então... A gente não vai falar de nomes, né? Que não convém. Com mas assim, na gestão passada, não tinha transparência nem com a gente que era atleta. Exatamente. Tava no dia a dia, imagina com o torcedor. Exatamente. Então tinha coisa ali assim... Cara, vou nem falar aqui, porque assim, as falas que direcionavam pra gente, falavam assim, vocês estão achando que a gente é otário, né? Só pode. Mas até hoje essas falas ainda persistem. Aparece alguma, né? Então eu acho que assim, mas é necessário ter essa transparência, tanto com o atleta, com o torcedor, que como eu falei, cara, o beneficiário final é o clube. Então não tem cada um puxar pro seu lado. Que é quem consome o produto. Claro, isso aí. É isso. Ô Betão, vendo assim, cara, o que tu acha, assim, qual foi teu legado? O que tu acha que tu conseguiu deixar, assim, pro Avaí, nessa toda a passagem tua, até mesmo como trabalhasse também no Avaí, né, como jogador, a tua passagem no Avaí como um todo, o que tu acha que tu deixou, assim, de legado pro clube? A minha intenção, sempre como profissional, assim, é eu poder fazer com que as pessoas que estão à minha volta, de alguma forma, cresçam. Né, de alguma forma cresça. Então eu vi que eu consegui ajudar muitos atletas assim que de repente cresceram trabalhando comigo, mas o que eu acho que mais ficou de marcante assim da minha pessoa é que eu nunca quis ser maior que o clube, né? Nunca quis ser maior que o torcedor, né? Nunca quis passar por cima de ninguém nesse sentido, assim, não sei se eu consegui ser claro, sabe? Então eu sempre respeitei a camisa do Avaí, sempre respeitei o torcedor do Avaí, como tem que ser respeitado, né? Então acho que isso me torna um pouquinho mais, assim, as pessoas me têm mais como referência justamente por causa disso, sabe? Porque o cara veio, fez o trampo dele, né? Não passou por cima de ninguém, respeitou o clube, respeitou a história, na hora de sair, saiu e tá tudo certo. Então acho que esse é o... Eu acho que tu fez um trabalho bacana ali na base do Avaí, a gente sabe um pouco como que é difícil trabalhar ali no Avaí, né? Mesmo a gente falando que é um clube, como a gente falou no começo, né? Que é um clube mais família, que o pessoal gosta, assim, às vezes isso também atrapalha um pouco
naquele ponto de não se profissionalizar, né? Fica muito ali em casa e tu não se profissionaliza, o pessoal que tá em volta não se profissionaliza e Você falou vai ficando empacado, né? Você falou da base do Avaí, cara, assim, eu pude fazer coisas bacanas ali, porque assim, eu fazia pelo profissionalismo e por gostar do clube, né? Então você acabava juntando duas coisas. E juntamente, é claro, com os meus pares ali de trabalho, mas foi uma ideia minha, uma coisa que eu fiz que eu acho que ajudou muito o clube nesse sentido da base, é quebrar os muros, assim, sabe? Então, por exemplo, quando... Eu sei porque, né, a gente conversa com as pessoas, então os pais, os empresários não tinham acesso ao clube. E o que eu falo, cara? Para você formar atleta, todo mundo tem que estar falando na mesma página. Sim. O clube, o empresário e os pais. Eu falei, cara, vamos abrir a porta do clube. Se o empresário quiser saber por que o menino não tá jogando, qualquer coisa, cara, a porta tá aberta, vamos trocar ideia. A mãe quer saber por que o moleque... Vamos sentar aqui, ó, seu filho não tá jogando por causa disso, e pronto, não fica escondido para ninguém. E isso fazia com que os moleques... transparência que a gente tava Isso fazia com que os moleques dessem a vida no treino. Porque, pô, eu não tenho como eu mentir pro meu empresário. Exato. Não tem como mentir pra minha mãe, porque o Betão falou ali na frente de todo mundo e... Isso até é um... Eu posso falar de exemplo, né? Porque sempre tu diz pra nós, ó, o dia que tu quiser, o dia que vocês quiserem. A minha sala tá aberta, vocês vêm aqui conversar. Justamente, né? Justamente. Eu acho que isso é a essência, cara. É transparência, cara. Tá acontecendo isso, é assim, assim, é exatamente isso que eu digo, que eu acho que falta um pouco no Avaí. Até dessa tua experiência. Até pra passar pra essa molecada, entendeu? E aí eu conseguia passar pra eles também o que era jogar no Avaí, sabe? Porque eles me tinham como referência ali, me viram jogando. E tu já tinha aquele sentimento, né? Tu e aí chegava no vestiário com os moleques ali, cara. Era coisa linda, assim, sabe? Sim. Então, e Betão, eu vi agora nas redes sociais que tá caminhando de novo pra comentarista de televisão, né? Cara, pois então, e esse futuro aí, Betão? Vai ser no comentarismo mesmo? Ou cara, que assim, tá largando a parte de dirigente de futebol? Não. São as oportunidades que surgem. Eu acho assim que todo profissional, independente da área que ele trabalha, ele tem que ser um cara que consegue se reinventar. Que o mercado pede isso. O mercado pede isso. Você parado achando que só aquilo ali vai funcionar. Por isso que eu gosto de estudar tudo quanto é assunto, gosto de ler tudo quanto é livro. Tá por dentro porque talvez se não tivesse preparado, as portas se fecharam como gestor, vou ficar em casa sentado? Verdade. Não, as portas se fecharam como sei lá o quê. Cara, então, assim, é a oportunidade que apareceu, né? Como eu falei, eu saí do Avaí aqui, eu fiquei 1 ano e meio na base do Avaí. E aí eu lembro que até numa reunião que fizeram quando eu anunciei que eu ia sair internamente, daí o pessoal começou a questionar, você tá saindo porque a barca tá afundando, você tá saindo porque... Eu falei, cara, eu joguei aqui nos piores momentos. agora. Eu falei, não, cara, eu vou sair porque eu tive um convite do Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, e o meu sonho sempre foi trabalhar no profissional do Avaí. Eu já percebi que aqui no Avaí eu não ia ter oportunidade naquele momento, porque já teve... Aconteceram situações que, no meu ponto de vista... Eu poderia ter tido oportunidade, mas não foi cogitado, mas tudo bem, não tem problema nenhum. E aí eu fui pro Fortaleza. E quando eu tô no Fortaleza, a gente faz um belo trabalho lá também, e aí o pessoal do Náutico me chama pro departamento de futebol profissional. E eu gosto de desafio, cara. Eu falei, cara, se eu vou dar... Trocando camisa de Fortaleza por camisa de Náutico, cara, é claro que vai ser um passo para trás. Mas vai ser a minha oportunidade, a minha vivência, entendeu? E como é que foi essa experiência pro profissional? Saiu da base e... Cara, é diferente... profissional realmente. É diferente, ainda mais do Nordeste, falando do Nordeste, sabe? Lá no Nordeste tem uma questão assim que... Nordeste eu digo porque foi o clube que eu trabalhei, né? Lá todo mundo quer mandar. Entendi. Então, sabe, aquela coisa do cara que põe dinheiro, acha que manda, e o outro que é amigo do presidente, que manda. Colonialismo ainda, né? Isso, justamente. E aí, quando eu cheguei, a minha bandeira, quando chegou assim, ó, nós estamos trazendo profissionalização do departamento de futebol. Cara, foi só falar isso? Pra quê? Não precisa. Tá tudo bom. Eu já cheguei sendo criticado sem estar trabalhando, né? E aí, cara, lá assim tem diretor estatutário. Cara, é muito difícil de trabalhar, de se implementar qualquer coisa que você vai fazer lá, porque tem muitas influências externas. Mas valeu a experiência, a vivência de ter vivido um ambiente assim. E aí depois, quando eu vim pra cá, surgiu a oportunidade para comentar na TNT. Pô, gostei, me amarrei pra caramba. Legal. E agora a Globo chamou Plim. Plim. Agora vamos viver essa experiência. Bom, tu é um cara comunicativo, tenho certeza que vai dar super certo. Espero, né? Aí a gente tá torcendo sempre por ti, seja onde tu for, pode ter certeza que a gente vai estar torcendo por ti. Boa. Isso aí. Ô Betão, e assim, chegamos aos finalmente aí.
Como que tá a relação com a cidade agora, com esse novo emprego? Tu pretende voltar para São Paulo? Jamais. Aqui, Floripa é Jamais, cara. Assim, é a terra adotada, então. A qualidade de vida aqui é muito boa. Eu sei que quem é nativo reclama que ficou ruim, que aumentou carro. Mas pra gente que vem de cidade grandes assim, cara, assim, é muito bom. Meu filho, por exemplo, ele tem um cartãozinho de ônibus lá, cara, ele só anda de ônibus pra cima e pra baixo, cara. E tá onde? Tô no Cobrasol, tá onde? Tô no Campeche, tá onde? Não sei. Cara, eu fico, ó, legal, tranquilão, legal. sabe? E aí, sem contar aquela questão que eu falei desde o início, né, cara? A cidade me acolheu. Aqui eu posso entrar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida, que não tem problema com ninguém, assim, sabe? Então, cada um dá vontade. Dizer que já é um manezinho. Então já é manezinho, né? Já vai no mercado, já vai no mercado pegar tainha. Eu peguei minha certidão no Carmela Dutra esses dias, cara. Agora vamos botar, então, acho a última pergunta aí do nosso telespectador. Fala, nação havaiana. Fala, Herbert Amâncio, meu zagueiro. Cara, tu já jogou aí praticamente o mundo inteiro, já jogou na neve, jogou no Brasil aí em muitos clubes considerados gigantes. Conta um pouco pra gente o que tem aqui na ressacada, o que tem no Avaí, que os jogadores, a maioria deles gosta de ficar aqui, gosta de morar em Florianópolis, traz as esposas, os filhos adoram morar aqui. Vocês têm essa amizade com o pessoal que trabalha na ressacada, o pessoal dos bastidores ali. Conta um pouco pra gente o que tem aqui. Será que é a água da ressacada? O que é o clima que faz vocês criar esse vínculo de amizade com todos que trabalham no Avaí e com a torcida especificamente? Um abraço, galera. Até mais. Bom, obrigado pela pergunta. Eu sei que a noite aqui é muito boa. Eu não sou da noite, mas eu sei que os caras vêm aqui, os caras ficam amarradão. Eu não sei o que tem nessa noite aí, cara. Mas é como a gente falou, né, cara? Acho que é o acolhimento, a tranquilidade que a cidade dá, a paz que tem aqui. Você poder ir e vir sem ficar preocupado que tá com o vidro aberto do carro. Isso aí pra gente, assim, hoje no Brasil, falando nisso, é um prazer, cara, é uma raridade. Meu filho sai de casa, pega ônibus, vai não sei pra onde, como eu falei aqui, curte com os amigos dele, e você só fica em casa, assim, sem preocupação nenhuma. Então acho que é isso que faz com que as pessoas venham e raízes aqui, né, cara? Que bom, né? A gente espera que Floripa se mantenha assim pela eternidade, né? Por longos tempos, cara. Por longos tempos. Eu tenho parentes fora de Florianópolis, né? São Paulo, Porto Alegre. A gente vai para esses lugares, a gente entra até, eu acho que numa paranoia. Não, cara, teu celular, teu vidro aberto e a gente não tá acostumado com isso, né? A gente sai nas cidades Esses dias vocês falaram, eu fiz um vídeo no centro ali, né? Falando, tô no centro aqui, tal. Daí o cara mandou uma mensagem, você é louco, cara? O celular na mão no centro, assim? Eu falei, pô, cara. Eu falei, em São Paulo, eu fui o primeiro levantado. Já era. Já tomava. Então, acho que para fechar, né? Mandar um recado aí para nossa torcida que tanto te abraçou, Betão. O que tu gostaria de dizer, de coração aberto, para nossa torcida havaiana? Cara, não fala muito que eu sou muito emotivo. Eu não ficar fazendo muito textão, não. Cara, mas é agradecer, né? Toda a nação havaiana, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, até o último dia, principalmente o último, que foi assim um dia sensacional. Nunca vi uma festa daquela que vocês fizeram para mim, né? É claro que aquilo reflete muito daquilo que eu entreguei, mas nunca imaginava, nem nos meus maiores sonhos, que ia ser daquela maneira. Então, meu muito obrigado. Certeza que a história continua, foi só uma vírgula. Tenho certeza. Em algum momento aí a gente vai correr disso. Junto novamente. Obrigado. Tenho certeza disso, Betão. E aqui, ó, a gente vai entregar aqui para ti nosso troféuzinho do ManchaCast aqui, ó. Um obrigado por fazer parte da nossa história. Valeu, eu que agradeço. Tá aí, bom, galera. Betão? Obrigado, e é isso aí, as portas sempre estão abertas, tanto da torcida, e a gente, como tu falou, a gente espera que essa história não termine aqui. A gente tem certeza que tu ainda vai ser muito importante para o Avaí. Né, Mike? Isso aí. Eu dispenso comentários aí, tenho uma relação bacana com o Betão aí, sempre de pronto a atender aí, sempre respondendo as mensagens aí. Às vezes o cara faz umas perguntas que, né, nem vem alçada a relação até o Avaí. Sempre gostei de saber a opinião do Betão, como ele fez parte ali dentro, então ele conhece um pouco o Avaí ali. E, cara, é uma honra imensa para mim, principalmente, para a torcida. Gratidão por você aceitar o convite e gratidão por essa pessoa
maravilhosa que você é, e obrigado por tudo. Valeu, estou sempre à disposição e não sei se é um conselho, uma palavra aí de apoio, que vocês continuem se organizando. Vocês continuem fazendo o papel da torcida organizada literalmente, né? Porque eu acho que dessa maneira vocês contribuem. Dessa maneira vocês conseguem ajudar o clube que vocês tanto amam. Fechou, rapaziada. Então, rapaziada aí que não se agilizou ainda para a caravana de Curitiba, a gente já está no segundo ônibus, então vamos se agilizar. Tá bom, rapaziada? Entre em contato aí com os comandos, entre com os líderes de comando, com o número do WhatsApp da Mancha Azul. Tá bom, rapaziada? Também lembrando que dia 20 de junho tem a nossa festa lá na Buda, dia 24 tem a pré-festa, dia 24 de maio tem a pré-festa ali na nossa sede, na frente da ressacada, e dia 20 de junho a nossa festa de 30 anos com Neguinho do Cacheta, com MC Ed, né? Mais várias atrações para vocês aí, tá bom, rapaziada? Então é isso aí. Lembrando sempre de vocês manter a associação em dia junto com a torcida, que vai propiciar a gente continuar fazendo esses projetos para a torcida. Lembrando o J Patrício Tatu, né, que é um dos nossos patrocinadores, e também a Alquimia Podcast. Valeu, rapaziada. Voltamos em breve. Um abraço.